Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, estamos em Lamentações 4. Eu quero convidar você a ficar comigo. Eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra para nós nesta manhã. E eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem e dê também o teu like, porque esta ferramenta vai entregar esta mensagem a mais pessoas. E olha, se você não é inscrito neste canal, eu te convido a inscrever-se neste canal e ativar o sininho para que cada manhã você possa receber uma mensagem como essa. Vamos à leitura da palavra de Deus hoje, Lamentações, capítulo de número 4, o verso de número 11, que diz: Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, e derramou o ardor de sua ira, e acendeu um fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Queridos, neste penúltimo capítulo, veremos o profeta expressando a Deus o apelo desesperado de Judá por livramento. Esse poema apresenta o mais vívido retrato do livro de Lamentações sobre a agonia de Judá, mas também assegura que a devastação terá um fim. O capítulo começa falando do ouro, do que era puríssimo e que agora estava escurecendo. Uma referência aos metais e pedras preciosas e ao rico mobiliário do templo de Salomão, agora destruídos por Nabucodonosor. Eram os filhos de Sião, que eram comparáveis ao ouro puríssimo. O símbolo do ouro é rapidamente transferido para o povo, que era infinitamente mais valioso do que as riquezas do templo, como propriedade peculiar do Senhor. Eles eram extremamente preciosos, mas foram tratados como comuns e insignificantes. Até certos animais, como chacais e avestruzes, conhecidos pelo descuido para com os filhotes, estavam cuidando melhor de seus filhotes do que a filha de seu povo. O tratamento áspero dos pais para com os filhos é o tema desse capítulo, como um eco do capítulo 2, do verso 20, onde as mulheres comem os seus próprios filhos por causa da grande fome e desespero que há agora na cidade. Os profetas haviam previsto que os ricos e criados de maneira refinada cairiam repentinamente numa desesperada situação de privação e de perigo. Quando nós olhamos para os versos de 1 a 4 do capítulo que lemos, então vemos essa declaração aqui. Depois de comparados com aqueles animais descuidados com seus filhotes, que no entanto cuidavam melhor deles do que a filha de Sião, de seus filhos, ele agora estende essa comparação e amplia ela para falar que maior era a maldade. A palavra hebraica aqui pode ser traduzida como punição ou maldade, de acordo com o contexto, porque as duas ideias apresentam uma ligação do que a maldade praticada à época era terrível e podia ser comparada à de Sodoma e Gomorra. Nesse capítulo, a conexão é forte, uma vez que o extremo sofrimento de Judá é ligado ao seu pecado de modo inquebrantável. Oh, queridos, a expressão aqui dos versos 7 e 8 são de que as descrições físicas desses nobres eram excepcionais. No entanto, agora, devido ao cerco e à fome reinante naquela cidade, a sua aparência perdeu a sua formosura e a sua pele, antes alva e brilhosa, agora se apegava aos ossos de forma que os mortos
a espada pareciam mais viçosos ou mais felizes do que aqueles que estavam sendo atingidos pela fome, porque agora suas imagens eram maquiavélicas, completamente distorcidas. Que tamanha fome era aquela que tanto abatia aquele povo e que causava tamanho despudor, que encontrava-se ali, de forma que as mãos das mulheres compassivas era que cozia os seus filhos, cozinhava os seus filhos. Imagine, queridos, se a mão das mulheres compassivas era o que fazia isso, imagine a mão das mulheres não compassivas, as violentas, as ignorantes ou qualquer outro. A situação era realmente muito caótica. E o foco volta para a ira de Deus agora, como lemos no verso 11. E a explicação, até mesmo para estes males, encontra-se no pecado de Judá. Por isso eu li este versículo 11. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, e derramou o ardor de sua ira, e acendeu um fogo em Sião que consumiu os seus fundamentos. Agora, no verso 12, era possivelmente o verso 12, quando lemos, vemos que é possível, essa explicação é possivelmente uma referência à invencibilidade assumida de Sião, porque imaginavam isso, reforçada pelo dramático fracasso dos assírios em conquistar a cidade. Depois que venceram a Sanaqueribe, parecia ser algo inabalável, incabível, impensável que algum pudesse derrotar a Jerusalém por causa de ser ela a capital onde estava o templo do Senhor e nele habitava o Criador. Mas a explicação do que se sucedia e a causa de sua derrota está exatamente no verso 13, que diz: por causa dos pecados dos profetas e da maldade dos sacerdotes que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Por causa do pecado dos profetas e da iniquidade dos seus sacerdotes que derramaram no meio dela o sangue dos justos, o povo, como já explicamos, tinha os profetas que desejavam e não os que precisavam, por simplesmente rejeitarem ao Senhor. Que triste. Os sacerdotes eram os que vagueavam agora como cegos pelas ruas. Eram como cegos nas ruas, contaminados com o sangue inocente. Isso é uma referência ao assassinato e a tornar a cidade impura, porque havia mortos espalhados. Em outros lugares, a frase se refere ao sangue da vítima, das mãos dos assassinos. Eles saíam gritando para se desviarem, que eram imundos e que não podiam ser tocados. No entanto, quando fugiam, se cumpriu a maldição. E foi de fato a ira do Senhor que os espalhou. Como diz aqui o verso de número 16. Israel e Judá caracteristicamente procuraram auxílio e em alianças políticas ao invés de procurar o Senhor. Não confiaram em Deus, confiaram em homens, mas não acharam socorro nem esperança, como está aqui no verso 17. Eles estavam sendo observados de maneira que não podiam nem andarem pelas ruas, porque havia um cerco contra a cidade. Era um sinal claro de que o fim deles se aproximava veloz, e os seus perseguidores eram mais ligeiros do que as aves do céu, como diz o verso de número 19. Eram perseguidos sobre os montes e no deserto lhe esperavam as ciladas, porque os que tentavam fugir da cidade eram apanhados nos vales, eram presos, levados cativos e muitos mortos. Havia neles uma esperança ainda, posta no rei, o qual era considerado o seu fôlego, o ungido do Senhor, uma referência ao último rei davídico, Zedequias, que havia sido deportado de Judá por Nabucodonosor,
de sorte que nenhum rei dessa linhagem estava reinando aqui na ocasião em que esse poema foi escrito. Entretanto, queridos, é bom que se diga que as reformas anteriores de Josias, quando religiosas, haviam assegurado a independência de Judá e pareciam confirmar as antigas promessas de Deus a Davi, deixando a esperança de que um dia Deus restauraria a dinastia davídica, especificamente por meio de um justo renovo de Davi. Havia esperança de que muito em breve viria um rei da linhagem de Davi que se assentaria ali para reinar. Lembre-se do versículo que eu abri o devocional dessa manhã. O salário do pecado é a morte. E nós vimos aqui, quão caótica é a descrição de o que aconteceu com esse povo por causa dos seus pecados. Vamos orar para que Deus nos livre. Deus guarde a nossa vida e guarde também a nossa nação de pecados que aborreçam a Deus e que traga juízo sobre nós. Querido e eterno Deus, nesta manhã eu te oro e eu entrego a minha vida e eu entrego, ó Deus querido, esta nação nas tuas mãos. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque a tua palavra diz que se este povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor dos céus ouviria, perdoaria os nossos pecados, sararia nossa terra. Ah, Deus, que verdadeiramente nesses dias possa vir um arrependimento sincero, que haja um clamor sincero, que haja arrependimento sincero e que o Senhor tenha misericórdia de nós, das nossas vidas, das nossas casas, da nossa nação. Pai, esta é a oração do teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero declarar: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.